Você está ouvindo Quem Fez Isso? O podcast em que cada episódio abre um caso, apresenta as evidências e deixa você decidir o que acreditar antes de revelarmos a verdade. Os nomes dos envolvidos foram alterados para preservar sua privacidade. Tudo mais é exatamente como aconteceu. Primeiro e possivelmente único episódio: o desaparecimento de Roberto. Roberto Campos era um homem de prestígio, conhecido na sua comunidade, respeitado por colegas, orgulhoso do que construiu. Mas numa noite comum, numa noite que começou como todas as outras, algo que ele amava foi arrancado de perto dele, e depois demais. E depois demais. Quando a polícia se recusou a agir, um grupo improvável decidiu investigar por conta própria. O que eles encontraram, no meio do deserto, vai fazer você questionar o que é possível e o que é real. Comigo hoje está Cecília Blas Pereira, colega de graduação e amante do que o crime envolve, que vai analisar os fatos desse caso ao vivo, sem saber de antemão o que vai encontrar. Cecília, seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito ansiosa para ouvir os fatos. Para entender o que aconteceu com Roberto, precisamos voltar 3 dias antes. Era terça-feira à noite quando o primeiro desaparecimento foi relatado. Uma fêmea de raça pura, animal de alto valor, simplesmente sumiu durante um passeio rotineiro. O dono afirmou tê-la arrancada de seus braços à força por um homem que entrou em um veículo fechado e desapareceu. Na quarta, um segundo caso. Na quinta, ainda um terceiro. Todos seguiam o mesmo padrão. Animais de estimação de raça, todos participantes de um concurso regional que ocorreria no fim de semana. Todos sumidos sem deixar rastro. Cecília, esse tipo de padrão repetido, com vítimas que compartilham uma característica em comum, no caso, todos possuíam cães de alto padrão e iam participar de um mesmo evento. O que, na sua opinião, isso costuma indicar numa investigação? Bom, as vítimas do crime parecem estar sendo escolhidas com base em quem está participando do concurso. Exatamente. E é justamente esse padrão que leva nossa história ao seu protagonista, Roberto. Roberto havia perdido seu animal, o primeiro a desaparecer. Furioso, ele foi até as autoridades. A resposta? Insuficiente. A polícia local considerou o caso de baixa prioridade. Roberto, então, decidiu agir por conta própria. Anunciou uma recompensa de 5 milhões por informações que levassem ao seu responsável. E foi aí que um grupo de 4 jovens, curiosos e entusiasmados, talvez pela recompensa, talvez pela adrenalina de procurar um criminoso de verdade, bateu na porta do seu escritório. O grupo era liderado por Lucas, 20 e poucos anos, organizado, confiante ao ponto de ser irritante. Típico homem branco cisgênero da atualidade. Com ele estavam Camila, sua parceira mais próxima e, provavelmente, namorada. Sônia, a mente analítica do grupo. Nerd e possivelmente a única chance de encontrarem o culpado. Guilherme, mais conhecido como Gui, o mais nervoso dos 5 e o único que claramente preferia estar em qualquer outro lugar. E também havia um quinto elemento, mas mais inusitado, na equipe.
Rex. Rex era um cão, grande de raça, mas com um temperamento que mais lembrava um adolescente ansioso do que um animal de guarda. Guy e Rex eram inseparáveis e, segundo os relatos, os dois funcionavam como uma unidade. Onde o Guy ia, o Rex sempre ia atrás. Cecília, você já ouviu casos em que animais foram usados como parte ativa de uma investigação? Bom, eu lembro de casos de polícia com cães farejadores. E como você avalia o uso de um cão como, de certa forma, um objeto para chamar a atenção numa operação assim? Uma isca, digamos. Eu acho uma boa ideia, um tanto perigosa, mas efetiva. É, o plano de Lucas era exatamente este. Paulo Mendes, outro concorrente do evento que ainda não havia sido afetado, tinha um animal de raça semelhante aos que haviam sido levados. Lucas propôs substituir o cão de Mendes por Rex, usando-o como isca para atrair os sequestradores. Roberto concordou. Mendes concordou. Rex foi, digamos, direcionado a aceitar ficar longe de Guia após alguns petiscos. É, o plano funcionou. Talvez bem demais. Na noite do concurso, Rex foi apresentado como animal de Mendes. Uma van parou. 2 homens desceram. Em questão de minutos, Rex havia sido levado dentro de uma caixa de madeira, jogado no compartimento traseiro do veículo. Guy não esperou. Pegou uma moto emprestada de um amigo que estava por perto e saiu em perseguição à van. Ele estava ganhando terreno quando algo o fez parar. À beira da estrada, sob a luz da lua, uma figura a cavalo. Imóvel, encarnada de vermelho e preto, com um cocar que tocava o céu. Segundo Guy, a figura não disse nada, apenas olhou. E depois desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado lá. Guy perdeu a van. Voltou para o grupo, perturbado e com uma história que, convenhamos, ninguém acreditou de imediato. Cecília, quando uma testemunha relata ter visto algo assim, uma aparição, uma figura ameaçadora que some, como isso deveria ser tratado numa investigação? Acho que deveria ser descartado, deveria existir algum protocolo para lidar com esse tipo de relato. Eu acho que poderia haver um protocolo. A área poderia ser investigada, talvez procurar vestígios de algo mais real do que apenas um vulto ou uma aparição. Foi exatamente o que Sônia pensou. Ela prosseguiu para examinar o local onde Guy havia parado. Ela não encontrou nenhuma marca de casco no chão. O que ela encontrou foi uma machadinha, que análises posteriores estimariam que tinha mais de 1000 anos. E então, o rastreador de Rex deu sinal. Antes de saírem, Lucas havia colocado um pequeno transmissor na coleira de Rex. Uma tecnologia experimental para a época, mas que naquele momento valia ouro. O sinal apontava para o interior do deserto, para uma região conhecida como Passo Indígena, uma área com ruínas de construções que tinham mais de um século de abandono. O grupo chegou às ruínas pouco antes da meia-noite.
O que encontraram lá mudaria a forma como interpretavam o caso inteiro. Os animais desaparecidos estavam todos lá, vivos, confinados, mas em bom estado. E Rex também estava lá, embora em circunstâncias inusitadas. Aparentemente, o líder da operação havia percebido que Rex não era o cão que esperava. Ordenou que o descartassem, mandando-o descendo a uma montanha, em trilhos antigos, num vagonete dentro da mesma caixa de madeira. Guy viu a caixa passar em alta velocidade. Ao jogar-se para salvar o amigo, conseguiu embarcar na vagonete e ficou em cima enquanto ela acelerava em direção a um viaduto ferroviário, com um trem real se aproximando no mesmo trilho. Lucas, do alto, acionou um desvio de trilhos a tempo. Rex e Guy foram redirecionados para um ramal lateral e pararam. Quando o grupo finalmente entrou no esconderijo, encontraram o líder, um homem mascarado, fantasiado como uma figura indígena aterrorizante. O chamado curandeiro que estava assombrando a região por semanas. E o cavaleiro do começo, também um dos membros da quadrilha, disfarçado. Os cães, agora soltos, foram quem encurralaram essa figura. Mas foi Rex quem pulou e, em um só golpe, arrancou a máscara. O rosto revelado pertencia a Roberto Campos, o homem que havia contratado os jovens investigadores, o dono do primeiro animal desaparecido, o que estava oferecendo a recompensa. Roberto havia organizado sequestros ele mesmo. O motivo? Eliminar a concorrência. Ao fazer os outros cães desaparecerem, inclusive o seu próprio, para não levantar suspeitas, ele garantiria que nenhum rival aparecesse no concurso. E ao oferecer a recompensa, parecia cooperar com a investigação enquanto controlava as informações que chegavam até ela. O caso foi encerrado. Os animais devolvidos. Roberto preso. E o grupo dos 4 jovens, Lucas, Camila, Sônia, Guy e seu cachorro, Rex, seguiu em frente para a próxima aventura. Antes de encerrar, eu preciso ser honesto com você, Cecília, e com quem está ouvindo. Tudo que você acabou de analisar é real. O padrão criminoso, a psicologia do culpado que investiga, o uso do medo como ferramenta de intimidação. Tudo isso existe, tudo isso faz sentido criminologicamente. Mas esse caso específico não aconteceu exatamente como eu descrevi. Lucas, Camila, Sônia, Gui e Rex são personagens. O caso que você acabou de dissecar ao vivo é o enredo do episódio 5 da primeira temporada de Cadê Você, Scooby-Doo? Um desenho animado de 1969. Rex é Scooby-Doo, Gui é Salsicha, Roberto Campos era o vilão numa animação infantil. E você, sem saber, acabou de fazer uma análise criminológica séria e válida sobre um episódio de desenho animado. Então, o que isso diz sobre a estrutura narrativa dos true crimes reais? Sobre os padrões que reconhecemos intuitivamente? Sobre como a ficção muitas vezes antecipa ou espelha o que acontece de verdade? Cecília, obrigada por topar essa experiência.
Coragem genuína é analisar o desconhecido sem saber que ele é inofensivo. Para quem está ouvindo, quem fez isso, talvez volte no próximo episódio com um caso diferente. Talvez real, talvez não. Você vai descobrir no final. Até lá!